Acredito que viver com propósito é estar consciente que as coisas desse mundo devem servir apenas como instrumento para uma evolução. Então, o dinheiro e todas as formas de prazer que ele nos proporciona devem estar atrelados a essa consciência. Ou então, nós nos tornaremos escravos devido a narrativas que enviesam o ideal de poder em detrimento de um egoísmo que fomenta ideias cada vez mais forte de separação entre os seres humanos. Onde há separação, existe também um enfraquecimento em todos os aspectos conhecidos e em alguns que ainda desconhecemos. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso cantinho de reflexão. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que considero fundamental para a nossa convivência e para a construção de um mundo melhor. Um ponto de partida. Em meio a tantas discussões, divisões e ruídos que encontramos todos os dias, por onde a gente começa para realmente se conectar uns com os outros? Eu acredito que a resposta é mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa do que imaginamos. O ponto de partida é o respeito, e não estou falando daquele respeito superficial, de boas maneiras, mas de um respeito profundo pela jornada do outro, pela sua história, pelas suas dores e pelas suas alegrias. É um respeito que nasce da empatia, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de tentar sentir o que ele sente, de ver o mundo através dos seus olhos. Não significa concordar com tudo, mas sim compreender que cada pessoa tem um universo inteiro dentro de si, moldado por experiências que talvez nunca conheceremos. Quando a gente ativa essa chave da empatia, o julgamento perde força e a conexão ganha espaço. Passamos a enxergar a humanidade que nos une em vez das diferenças que nos separam. Pensem comigo, quantas vezes já formamos uma opinião sobre alguém sem ao menos ter uma conversa de verdade? Quantas vezes deixamos um rótulo ou um preconceito definir como vamos tratar uma pessoa? A empatia nos convida a quebrar esse ciclo. Ela nos pede para pausar, respirar fundo e perguntar: o que será que essa pessoa está passando? Qual é a história por trás desse olhar, desse gesto, dessa palavra? Esse exercício de se colocar no lugar do outro é transformador. Ele suaviza as nossas arestas, acalma os nossos impulsos e nos torna mais pacientes e compreensivos. É a base para qualquer diálogo construtivo, para qualquer amizade sincera, para qualquer comunidade saudável. Sem respeito e empatia, qualquer tentativa de construir pontes está fadada ao fracasso. Serão apenas estruturas frágeis, prontas para ruir na primeira divergência, e isso me leva a uma segunda reflexão, que está intimamente ligada a essa ideia. Muitas vezes as maiores barreiras que criamos vêm de estruturas e sistemas que deveriam nos unir, mas que acabam nos separando. Falo aqui sobre a diferença entre a religião institucionalizada e a espiritualidade que se manifesta em amabilidade. Ao longo da história, a busca pelo divino e pelo transcendente inspirou atos incríveis de amor, caridade e compaixão. A espiritualidade, em sua essência, é uma força que nos conecta a algo maior e uns aos outros. É o sentimento de admiração diante do universo, a busca por um propósito, a prática do bem. No entanto, quando essa busca é encaixotada em dogmas rígidos, em regras que se sobrepõem ao bom senso e instituições que se preocupam mais com poder e controle do que com o bem-estar das pessoas, algo se perde. A religião, que deveria ser um caminho para a união, quando modelada pelo ego humano, passa a se tornar uma ferramenta de segregação. Vemos isso quando um grupo se considera o único detentor da verdade, quando julga e exclui aqueles que pensam diferente, quando usa textos sagrados para justificar o preconceito, a intolerância e, por conseguinte, o ódio. O que eu estou propondo é um deslocamento do foco. Em vez de nos apegarmos às diferenças doutrinárias, que tal nos concentrarmos nos valores
que a maioria das tradições espirituais compartilha, a amabilidade é a espiritualidade em ação. É o amor ao próximo traduzido em gestos concretos. É o sorriso para um estranho, a ajuda a quem precisa, o ombro amigo, a palavra de conforto. A amabilidade não pergunta qual é a sua crença antes de oferecer um prato de comida. Ela não exige que você siga um conjunto de regras para ser digno de respeito. A amabilidade simplesmente acontece porque reconhece a centelha divina em cada ser humano. Não estou dizendo que as religiões são ruins, longe disso. Para muitas pessoas, elas são fontes valiosas de conforto, comunidade e orientação. Valores como amor, compaixão, perdão, justiça e paz. E se a nossa religião diária fosse a prática da gentileza? E se o nosso templo fosse qualquer lugar onde pudéssemos aliviar o sofrimento de alguém? A verdadeira espiritualidade floresce no coração humano, não em prédios de pedra. Ela se manifesta na forma como tratamos o caixa do supermercado, o motorista no trânsito, o nosso vizinho. É aí que a nossa fé, seja ela qual for, é verdadeiramente testada e vivida. Essa ideia nos conduz a um conceito ainda mais amplo e unificador: a imagem de um Deus que não pertence a uma nação, a uma cultura ou a uma religião específica, mas que é comum a toda a humanidade. Muitas vezes, a ideia de Deus é usada como um estandarte, uma bandeira de um povo contra o outro. O meu Deus é mais forte que o seu. O meu povo é o escolhido. Essa mentalidade de exclusividade foi, ao longo da história, a raiz de inúmeros conflitos e sofrimentos que se estendem até os dias de hoje. É a ideia de um Deus que segrega, que escolhe lados, que se baseia em questões filosóficas, culturais e geográficas para distribuir sua graça. Mas e se imaginássemos um Deus diferente? Um Deus cuja essência é o próprio amor que conecta todas as coisas? Uma fonte de vida que pulsa em cada átomo do universo, em cada folha de grama, em cada ser vivo, sem distinção. Um Deus que não se importa se você o chama de Alá, de Javé, de Brahma, de Olorum, de Grande Espírito ou de Universo. Um Deus que não está preocupado com rituais, mas com a intenção do coração. Esse Deus comum a todas as nações não é uma figura tribal que protege um grupo em detrimento de outro. É a consciência universal que nos lembra que somos todos parte da mesma teia da vida. Sob essa perspectiva, as diferenças culturais e filosóficas não são muros, mas sim vitrais coloridos que mostram diferentes facetas da mesma luz divina. Cada cultura, com sua arte, sua música, sua sabedoria e suas histórias, oferece uma contribuição única para o nosso entendimento do sagrado. Adotar essa visão de um Deus universal é um ato de profunda humildade. É reconhecer que nenhuma cultura ou religião tem o monopólio da verdade. É abrir mão da arrogância espiritual e abraçar a diversidade como uma bênção. É entender que o caminho para o divino pode ter muitos nomes e muitas rotas, mas o destino é o mesmo: a união, o amor e a paz. Quando olhamos para o céu, não vemos uma fronteira dividindo o azul. A chuva que cai em um país é a mesma que cai em outro. O sol que nos aquece é o mesmo para todos. Talvez essa seja a maior lição da natureza sobre a natureza do divino. Se partirmos do respeito e da empatia, se valorizarmos a amabilidade acima dos dogmas e se compreendermos que a fonte da vida é a mesma para todos, a única conclusão lógica é que somos todos irmãos e irmãs. Não uma irmandade metafórica ou poética, mas uma irmandade real, biológica e espiritual. Somos todos feitos do mesmo pó de estrelas, compartilhando este pequeno e frágil planeta azul que viaja pelo espaço. As fronteiras que desenhamos nos mapas, as línguas que falamos, as cores da nossa pele, tudo isso são detalhes superficiais diante da verdade profunda de que compartilhamos a mesma origem e o mesmo destino.
Um olhar de irmandade plena muda tudo. Ele transforma o outro em meu irmão, transforma a competição em cooperação, transforma a indiferença em cuidado. Quando vemos o refugiado não como um problema, mas como um irmão que perdeu seu lar. Quando vemos a pessoa em situação de rua, não como um incômodo, mas como uma irmã que precisa de ajuda. Quando vemos o nosso suposto inimigo político não como um monstro, mas como um irmão que tem uma visão de mundo diferente. A nossa perspectiva se expande. Essa irmandade nos convida a celebrar as conquistas uns dos outros como se fossem nossas e a sentir as dores uns dos outros como se fossem nossas também. É o conceito africano de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. A minha humanidade está intrinsecamente ligada à sua. Eu não posso ser plenamente humano enquanto você não for tratado com dignidade. Construir essa consciência de irmandade é talvez o maior desafio e a tarefa mais urgente da nossa geração. Exige que a gente desconstrua séculos de programação que nos ensinaram a temer, a competir e a odiar. Mas é um trabalho que vale a pena. Cada ato de amabilidade, cada gesto de empatia e cada momento em que escolhemos a união em vez da divisão. É um tijolo que estamos colocando na construção de um novo mundo. Então, o ponto de partida é simples. Comece onde você está. Comece com a pessoa ao seu lado. Olhe para ela com respeito. Tente entender sua história com empatia. Ofereça um gesto de amabilidade, sem esperar nada em troca. E lembre-se, por trás daquele rosto, existe um universo inteiro, um irmão, uma irmã, parte da mesma e incrível família humana. Muito obrigado por me acompanharem nessa reflexão hoje. Foi um prazer compartilhar essas ideias com vocês. Se essa mensagem ressoou no seu coração, deixe um comentário aqui embaixo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E claro, se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Vamos juntos construir essa corrente do bem. Um grande abraço e até a próxima.